Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para falar sobre Solo Leveling, ok? Um anime que estreou esta temporada. E sim, eu sei, demorei um bocadinho para trazer estes vídeos novamente, desta nova temporada, né? Como por exemplo de Solo Leveling. Mas aqui estou eu para falar um pouco sobre esta história que eu sinceramente não acho assim grande coisa do ponto de vista do enredo. Mas o anime até que me surpreendeu, principalmente para o que eu estava à espera e conhecendo um pouco da staff, ok? Acabou por me surpreender um pouco, né? Portanto, vamos falar um pouco sobre isto que tanto vocês gostam, que eu sei que existe um hype muito grande de volta do anime no fundo, né? Então acho que é algo que eu deveria fazer e até porque tem alguns pontos interessantes que eu quero mencionar para vocês. Portanto, para quem não conhece, Solo Leveling basicamente foca num mundo onde foram invadidos por um tipo de portais. Desses portais há no fundo umas dungeons, né? E eles têm que lutar contra os bosses que estiverem dentro dessas dungeons, porque senão, passado um tempo, o portal vai enfraquecer, vai abrir-se para cá, ou seja, o portal está aberto apenas para dentro, ou seja, para esta nova dimensão, para estas dungeons. Caso passe algum tempo e eles não derrotem o boss, essa mesma dungeon abre para o planeta Terra, sendo então eles invadidos por esses monstros, ok? Então acaba por ser um pouco um Isekai, que não é bem um Isekai, porque eles estão sempre a trocar de mundo, ou seja, eles só vão lá para raidar e depois voltam para um mundo normal, ok? Portanto, de certa forma até podemos considerar um Isekai, mas ao mesmo tempo não. É o que é, é o que é. Mas portanto, temos então os Hunters, né, que são basicamente pessoas com afinidade para magia, que veio quando surgiu os portais, surgiu também esta afinidade da magia, que até é uma coisa que se chama a mana, que é algo bastante comum neste tipo de histórias chamar-se mana, mas é o que é. E eles têm um rank que está predestinado desde o início, ou seja, eles fazem uns testes e eles já nascem com, nascem ou não, com a parte inata no que toca à magia. E depois eles têm o S, rank S, rank A, B, C, D, por aí adiante. E o nosso protagonista tem o rank mais baixo. Ele tem tipo 10 de magia. Aquilo é tipo medido e ele tem tipo 10. E toda a gente até refere que normalmente, mesmo no rank mais baixo, eles têm tipo por volta de 50, enquanto que ele só tem 10. Ou seja, ele é um fraco. E uma das coisas que torna a obra um bocadinho mais única é esta premissa de que eles não podem, de certa forma, evoluir no seu nível de skill. Ou seja, um F vai ser sempre um F, um B vai ser sempre um B. Ou então não, porque eles depois meio que dão um pouco de uma quebra, né? Algo exclusivo que o nosso protagonista vai claramente enfrentar, mas whatever. É o que é lidar. Já sabíamos que obviamente o protagonista não ia ser protagonista se ficasse sempre com o rank F, obviamente que não, e portanto tem esta pegada, mas no geral eles realmente não podem passar de nível, ok? Ou seja, não podem passar de rank, porque a sua magia basicamente não muda, ou seja, ficam sempre com a mesma afinidade. Eles podem melhorar a nível de questão de combate e tudo mais, né? Tipo, ficar mais, ou seja, treinado para poder desviar, treinado, no fundo melhorar um pouco a sua parte de combativa, mas em termos de, pelo menos, pura magia, eles não melhoram, basicamente. Então está mesmo predestinado para ser dessa maneira. E então a obra apresenta-nos o nosso protagonista, que basicamente não tem poderes nenhuns, e ele vai fazendo umas raids porque ele precisa de arranjar dinheiro, ou seja, um dinheiro que é uma coisa, ou seja, a moeda de troca, vamos por assim, a moeda de troca que eles têm lá ao derrotar os monstros, para poder trocar isso para dar mais um remédio. Aquilo não é um remédio, aquilo é basicamente a mãe dele está doente e ela ficou em coma, que basicamente existe uma pequena porção da população que ficou em coma após ter acontecido estes eventos dos portais e tudo mais. E então, para manter as contas do hospital, né, que ele tem lá, está ligado ali a uma cena de magia, ele tem que basicamente ganhar dinheiro, que é com a moeda que ele vai derrotando os bosses, e troca por dinheiro que consegue manter a sua mãe no hospital. E então ele tem que fazer isso, né? Porque a irmã está a estudar, e então alguém tem que fazer e é ele que faz. Só que pronto, ele é muito fraco e não consegue, só apanha. Claro que isto não ia durar muito, obviamente, e logo tivemos no segundo episódio ele a renascer. Basicamente ele ganhou uma quest, né? Que eles estavam naquela sala com aquelas estátuas, que diga-se que a soundtrack nessa zona ficou fantástica, pá, 10 de 10, soundtrack incrível. Tivemos algumas cenas de ação até interessantes aqui e ali, como alguns close-ups, a mão a fazer assim de cima, para vocês verem com a line art mais carregada. Até ficou engraçado, sou sincero, até ficou engraçado. Esta season, ou seja, esta temporada de Solo Leveling, a primeira, né, no caso, tem um diretor que é o Shunsuke Nakashige. Para quem não sabe quem é o Shunsuke Nakashige, ele participou em Sao Alicization e era provavelmente um dos melhores diretores de episódio que a obra teve, principalmente em Alicization e Underworld também, se não me engano. Então o Nakashige já tem alguma experiência com a ação. O que é que me meteu um bocadinho com o pé atrás? Foi o facto do anime seguinte dele, ou seja, quando ele se estreou como diretor mesmo, ter sido um ecchi. Foi um ecchi Zorro, Megami no Ryobo ou qualquer coisa assim do género.
e foi um ecchi que pronto, não tinha muito de ação, não tinha muito de brilho visual, só que ele agora até parece estar a fazer um trabalho minimamente decente, não é nada fantástico, não é, mas está a fazer um trabalho minimamente decente, pá, dá para o gasto, e ainda não entramos praticamente com o melhor animador que está no projeto, que é o Yoshihiro Kano, que eu falei no vídeo anterior que eu fiz sobre as expectativas, eu falei sobre o Kano fez uma das cenas no primeiro episódio, mas até agora não fez nada, há quem diga, pelo menos pela preview também parece um pouco que ele vai participar já no próximo episódio, ou seja, no episódio 4. Pelo menos parece, a nível visual, parece algo dele, as imagens que eles soltaram. Mas, de qualquer maneira, ainda falta realmente então, o Kano ter um input muito maior na obra. Portanto, embora seja a composição e a direção de arte, o estilo geral do anime não seja assim grande coisa, porque não é um bocadinho fraquinho, pelo menos acaba por colmatar um pouco com alguma animação bem feita aqui e ali, alguns efeitos até bonitos, e acaba por colmatar nesse sentido. Por falar nisso, a opening também foi fantástica, a opening foi feita por um estúdio coreano, dirigida por um dos melhores diretores coreanos da atualidade, que teve claramente staff japonês a participar, como é óbvio, e realmente foi uma opening bastante interessante, principalmente os primeiros 40 segundos, até aquela cena onde estão tipo, está a câmera assim a passar pelas polícias, tipo, nada a ver, até aí pá, é fantástica, de um ponto de vista de direção e storyboard mesmo muito bom, depois acaba por ficar mais ou menos. Algumas coisas que podiam ser melhor, outras coisas que podiam ter sido pior também, mas é uma opening bastante sólida, mas eu gostaria também de destacar a ending, que a ending foi fenomenal do ponto de vista de direção, é fantástica. A pessoa que dirigiu esta ending foi quem já tinha feito uma de Soul Alicization e uma de ReZero. Vocês provavelmente podem conseguir ver os paralelos no que toca à parte visual, porque é alguém que trabalha muito com motions graphics, que é no fundo do CG, e portanto ficou mesmo muito bom e eu gostei imenso da ending e a música também é muito boa, diga-se de passagem, da Krage, foi composta também pelo TK. E, bem, voltando ao anime, isto é um pequeno à parte porque eu gosto sempre de falar um pouco sobre isto para vocês já sabem. Voltando ao anime, o anime, portanto, este terceiro episódio foi um pouquinho mais do nosso protagonista, então a fazer estas daily quests para poder melhorar os seus status. Vocês podem ver, ele consegue melhorar os status que tecnicamente não poderia, normalmente, não é? Então ele anda a fazer estas daily quests para poder ficar um bocadinho mais forte e aos poucos e poucos nós vamos vendo que ele vai ficando melhor e vai evoluindo. Eu acho que Solo Leveling tem piada nestes episódios iniciais. Estes episódios iniciais dá para ver bem, vai chegar a um ponto, que eu sei que vai chegar a um ponto em que simplesmente não mete piada nenhuma porque o protagonista derrota tudo muito facilmente. Essa é a verdade. Então há obras que também fazem isso. Só que há obras que acabam por colmatar um pouco essa questão com world building, com tramas mais bem desenvolvidas. Solo Leveling não tem isso, tem um mistériozito aqui e ali, tudo bem, tem umas coisinhas aqui e ali, mas no geral não é assim grande coisa no que toca ao enredo. E quando tens um protagonista que derrota tudo a um hit, acaba por ficar... Portanto, justifica-se o hype de Solo Leveling? Muito sinceramente, na minha opinião, eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que não. Acho que, como eu digo, tem sido um começo sólido, sem dúvida alguma, e até agora, pelo menos, se eu não soubesse o que aí vem, eu recomendaria a ver o anime, para quem gosta pessoalmente de Battle Shonen, acho que sim, acho que vale a pena, pelo menos até agora, e acho que o anime, de certa forma, até acho que melhorou o manuá na minha opinião, porque eu não sou muito fã do manuá, primeiro, por dois motivos muito fáceis, não gosto muito da coloração, que acho que é uma coloração muito fraquinha, muito sinceramente, acho que perde muito da estilização, perde muito da expressividade que, por exemplo, teríamos no mangá. E depois eu acho que as cenas não são assim muito conexas, pelo menos no início sinto que a ação acaba por não ser não tão interessante no manual como está a ser no anime, que até estão a melhorar em algumas coisas, bastante até, eu diria, e a funcionar muito melhor do que ao ler o manual, na minha opinião. Eu sei que a malta gosta muito da arte do manual, mas eu sinceramente não acho a arte do manual nada demais. Os designs são melhores que os do anime, sem dúvida alguma, eles no anime tornaram os designs bastante... folhinha de papel. Portanto, sem dúvida alguma que os designs do anime são piores que os do manuá, mas todo o resto, toda a arte em si, acaba por ser superior no anime, embora no anime não seja assim nada demais. O que é um bocado contradicente, eu sei, mas é o que temos. Portanto, para quem gosta de um género de Battle Shonen, que não é bem Battle Shonen, né, mas uma fantasia, um isekai que vais e vens, vais e voltas, com monstros, bosses, raid bosses, com magia, temos personagens com uma guildas, vamos ter realmente uns mistérios, como por exemplo a questão das estátuas, né? Porque é que as estátuas apareceram, o que é que são aquelas estátuas, certamente isso será aprofundado mais no futuro. Portanto, quem gosta deste tipo de obras, acho que pode ver só o Leveling perfeitamente. Já quem não gosta, acho que também pode passar de lado. Eu vou tentar fazer mais vídeos sobre outros animes desta temporada, por exemplo, a Sign of Affection, que eu estou a reagir no Patreon. Já agora, se alguém quiser subscrever, tem 7 dias de graça para subscrever e depois pode cancelar a qualquer outro momento sem gastar um único cêntimo. Portanto, o link do Patreon está aí no chat e também vai aparecer aqui, muito provavelmente. Mas, de qualquer maneira, vou fazer vídeos sobre a Sign of Affection e provavelmente mais um ou dois certamente aparecerão aqui no YouTube. Portanto é isso, espero que tenham gostado.
Peço desculpa se eu vos ofendi porque vocês gostam de Solo Leveling e eu acabei por falar algumas coisas que eu não acho tão boas. I guess, pardon. Mas, como eu digo, a trama neste início até é interessante, tem algum cenas de refreshing, ou seja, de certa forma até se sente algo um bocadinho diferente, a questão das limitações do mundo e tudo mais, e a maneira como o nosso protagonista vai acabando por dar um bocadinho de level up. No início, é o que eu digo, dá para ver bem, mas depois vai acabar por ficar um pouco na mesmice, mas aí farei um vídeo quando chegarmos a essa parte. Hoje não é esse o objetivo. Hoje o objetivo é falar um pouquinho desta estreia e um pouquinho da parte visual, como por exemplo do diretor Nakashiga e do animador Kano, que está para vir, e acredito que no próximo episódio 4, que quando vocês estiverem a ver isto será já daqui a 2 dias, se não me engano, acabará por ser bastante bom. Portanto é isso, o meu nome é Kaiser, fiquem bem, tchau tchau.